Bem, gente amiga, gente legal, gente querida, estamos aqui de volta falando do mesmo tema, sobre por que evangelizar, né? E esse tema tem sido para mim uma inspiração, me empolga toda vez que fala disso, da obra evangelística, quando a gente está partindo pelo campo missionário, evangelístico, apoiando igrejas, ministérios, né? Fazendo escola de ministério, pregando em cruzadas evangelísticas, em campanha, sabe, tanto no Brasil como em alguns países. Deus tem sido maravilhosamente glorificado, porque o evangelho continua sendo o poder de Deus. Mas nesse momento eu quero falar sobre o prego evangelho a toda criatura. Foi esse o tema que Jesus deixou em Mateus capítulo 28, Marcos 16, que fazer discípulo e pregar o evangelho em todas as nações, todos os lugares. E isso é muito importante. Isso não pode ser tirado do nosso coração, do nosso chamado. O evangelismo não pode morrer, porque se o evangelismo morre, sabe, a igreja perde a vitalidade, porque o evangelizar, o ganhar alma, é o fervor de uma igreja evangelística e avivada. Então, pregação do evangelho é muito importante. E Jesus falou isso, né? Que pregue a todas as criaturas, pregue a toda criatura, levando o evangelho, pregando o evangelho de que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, né? Pregando que Cristo morreu na cruz do Calvário, pregando que Jesus Cristo ressuscitou e que o seu poder é manifestado hoje como foi nos dias primitivos, porque o seu Espírito está operando no nosso meio. Então isso é muito importante, por isso que a palavra do Senhor disse, pregue o evangelho, faça discípulo de todas as nações. Todas as nações, observe isso, todas as nações fazendo discípulo, pregando o evangelho. O evangelho é toda a história que está relacionado a Cristo, que fala no livro de Mateus, Marcos, Lucas, João e nas epístolas, mostrando que Cristo ressuscitado, sabe, foi enviado de Deus, que é o poder de Deus que foi enviado, sabe, que se tornou carne, conforme de João capítulo 1, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, pregação do evangelho. É isso, por isso que temos que pregar o evangelho, sabe? A igreja primitiva, todos os cristãos eram motivados. Os cristãos eram motivados a pregar. Não havia vaidades. Não tinha vaidade entre a liderança e os membros. É tanto que os diáconos, quando foram separados, entre os diáconos, eu quero destacar um chamado Filipe. Filipe ministrava de uma forma tremenda como diácono e se você olhar direitinho, ministrava no mesmo patamar que os apóstolos. Da mesma forma, ministrando cura, ministrando libertação, da mesma forma. E nem por isso havia vaidades. Ninguém tinha um ciúme do outro, ninguém tinha um problema com o outro. Por quê? Porque tudo aquilo era no poder do Espírito Santo. Então, o que acontece, amados irmãos? Eles eram motivados mesmo. Precisa motivar aqueles que têm um chamado de Deus. Precisa motivar, incentivar, ajudar, preparar, orientar aqueles que têm um chamado. E não desmotivar, não se deve desmotivar um pregador, um intercessor, um exortador, um ministro. Não, temos que incentivar eles. Incentivar para que ele possa cada dia mais crescer em graça, em conhecimento, em sabedoria, sabe, diante dos homens e de Deus. Então, amado, a igreja era totalmente motivada, igreja primitiva. É tanto que por onde eles iam, quando a igreja era perseguida, eles iam testemunhando e falando de Cristo aonde quer que seja, nas casas, nos templos, nas ruas. Eles eram perseguidos, mas quanto mais perseguiam, mais ele testemunhavam, sabe? Porque os apóstolos, a liderança motivava a igreja. É preciso liderança aprender com isso, viu? Você que é líder de uma igreja, você que está na frente de uma obra, motive, lidere com motivação, mesmo aqueles que tinham uma capacidade talvez maior do que a sua. Porque realmente tem pessoas que têm capacidade tremenda. E eu reconheço isso, que tem gente muito mais capaz do que eu.
sabe? Mas tudo é para a glória do Senhor e temos que motivar essas pessoas. Porque é Deus que opera, é Deus que faz a obra crescer, é Deus que efetua tudo. Não sou eu. Talvez você vai ser aquele crente, simplesmente um discípulo que colocou a mão sobre Saulo somente, mas era um discípulo obediente, que colocou a mão sobre Saulo e Deus operou um milagre. Saulo foi um tremendo homem, talvez cresça mais que você, mas não importa. O importante é que você foi o instrumento de Deus. Deus lhe usou na hora necessária, na hora que precisava. Então, quando esses homens saíam para pregar, aqueles lugares que estavam em trevas espirituais, as trevas eram dissipadas por causa do Evangelho. Porque aonde chega a luz, as trevas saem fora, as trevas são dissipadas, sabe? Então é muito importante entender isso, que quando o Evangelho, que é a luz do Evangelho, que a graça de Deus chega, as trevas saem fora, porque a luz brilhou, a luz brilha, a luz clareia, o Evangelho traz claridade à mente e o coração do homem. Somente em momento da era das trevas, quando veio as trevas, sabe, do conhecimento, da revelação, da graça de Deus, foi quando a igreja, sua liderança começou a se envolver em debates teológicos, começou a envolver-se em questão teológica, começou a envolver-se em debates e mais debates, em debates como temos visto hoje, debates por posicionamentos teológicos de A, de B e C. Quando se envolveram nesses debates, o que aconteceu? As trevas vieram. E foi ofuscado toda a revelação e o conhecimento da graça de Deus. Por quê? Porque os homens deixaram o plano original do Evangelho, a simplicidade e a profundidade do Evangelho, para agora ficar em turmas de debates teológicos a respeito de assuntos relevantes e deixar os assuntos principal, que é o caminho do céu, que é a ressurreição de Cristo, que Cristo veio como o Cordeiro de Deus, sabe, para salvar a humanidade, que resgatou a humanidade, que tirou das trevas para a luz, que transportou das trevas para a maravilhosa luz, e agora ficaram em questões de posicionamento. Mas, a princípio não foi assim. Era uma igreja motivadora, era uma igreja onde a luz chegava, as trevas saíam. Aonde a luz chegava, sabe, as trevas dissipavam, as trevas corriam, porque vinha claridade do Evangelho, vinha luz do Evangelho. Aonde o Evangelho é pregado, aonde o Evangelho chega, territórios são alcançados, os demônios têm que ir embora, as obras do diabo têm que sair fora. Por quê? Porque chegou o Evangelho de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crêem, diz Romanos 1,16. E isso aconteceu também na história do avivamento moraviano, quando eles oraram mais de 100 anos, buscando um avivamento de Deus. Veio um despertamento tão grande que eles se vendiam como escravo para evangelizar escravo, porque a luz brilhou, a revelação veio, o fogo do avivamento veio. E o que aconteceu? A igreja espalhou missionário por toda parte do mundo, espalhou missionário que pregava com simplicidade, que pregava sem vaidade, que ministrava no poder do Espírito Santo, sabe, eram dirigidos pelo Espírito Santo, era levado pelo Espírito Santo para testemunhar do poder da ressurreição. E ficou na história como o maior movimento que se tem na história da igreja, que é o movimento moraviano, que enviou gente para diversas partes do mundo. Olha só, necessitamos e precisamos voltar ao rudimento primitivo da simplicidade do Evangelho. Amados, então o Evangelho precisa ser pregado a todo mundo, não por agenda, não por compromissos financeiros, não por vaidade, mas no poder do Espírito Santo, ser levado aonde o Espírito Santo quer levar, aonde o vento soprar, aonde o vento levar, ali vai um evangelista, ali vai um missionário, ali vai um pregador, ali vai um ministro de Deus, levando a palavra de Deus a todos os cantos da terra. Glória a Deus por isso. E eu sei que o vento está soprando. Ainda tem muitas coisas para mudar ainda. Tem muitas coisas que já saíram fora do controle. Mas ainda tem uma galera aí cheia do Espírito Santo, dirigido,
que estão indo. Ninguém vê, somente os céus vê. Ninguém está vendo aquele pregador, aquele tradutor, aquele intérprete, aquele que faz a comida, que ajuda a liderança, aquele que prepara as bases. Ninguém vê, mas Deus está vendo o trabalho. Então, prega o evangelho a todas as criaturas, em nome de Jesus Cristo, com simplicidade, no poder do Espírito Santo e com revelação da palavra de Deus, em nome de Jesus.